Eu gostaria de ler junto com vocês a carta de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, 2 e 3. Olha que maravilhoso o que é mencionado aqui, olha. No tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos nós temos conhecimento, temos ciência. A ciência, ou o conhecimento, incha, mas o amor edifica. Se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Deixa eu ler de novo o versículo 2. Se alguém acha que sabe mesmo alguma coisa, essa pessoa ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Sabe, é bem interessante esse texto, porque, principalmente esse versículo 3, me faz lembrar, quando ele fala que se alguém ama a Deus, é conhecido de Deus, me faz lembrar sobre aquele momento de Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante, em que Jesus está falando dos falsos profetas e que naquele dia muitos dirão Senhor, Senhor, e ele vai dizer, olha, eu não vos conheço. O que move o coração de Deus não é o meu convencimento, é o meu quebrantamento. Sabe, nós não podemos nos convencer de que estamos muito certos. Nós não podemos bater o pezinho no chão e achar que porque nós temos essa ou aquela qualidade, esse ou aquele dom, porque conhecemos talvez a letra das Escrituras, que nós realmente estamos vivendo uma vida que move o coração de Deus. O Davi, o rei Davi, ele aprendeu que uma das coisas que são mais valiosas diante de Deus é um coração quebrantado. E existe ainda uma facilidade da gente se orgulhar do conhecimento de Deus. Infelizmente, a gente ainda vê muitas pessoas que se ensoberbecem, que se orgulham daquilo que Deus usa elas para fazer, daquilo que elas sabem fazer, do que elas representam, talvez até dentro da própria igreja. E o apóstolo Paulo está falando aqui que essa ciência, que esse conhecimento, ele incha, mas o amor edifica. Às vezes a gente se apoia naquilo que a gente conhece com tanta certeza e nós não percebemos que o próprio conhecimento está nos levando ao pecado. Não é difícil hoje você ver pessoas tratando os outros com uma certa arrogância, uma certa superioridade, um ar de superioridade, e essas pessoas, queridos, elas não estão agradando a Deus. Porque quem julga que já conhece alguma coisa, quem julga que sabe, na verdade, ainda não sabe nada. Ainda não sabe como convém saber. Porque o verdadeiro conhecimento de Deus, ele vai levar os nossos olhos a enxergar as pessoas de outra maneira. Nós passamos a ver o valor verdadeiro das pessoas quando nós temos um verdadeiro conhecimento de Deus. Isso é tremendo, porque nós também passamos a nos olhar com outros olhos e a nos tratar a nós mesmos de uma maneira correta, verdadeira, valiosa. Isso não tem nada a ver com arrogância, com soberba, com orgulho, porque a arrogância, soberba, o orgulho, a prepotência, elas são características de uma pessoa cega, de uma pessoa que ainda está tentando agregar valor a si mesmo, sendo superior aos outros. E Jesus pegou uma toalha, colocou nos ombros, abaixou e começou a lavar os pés dos discípulos.
Sabe por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia o valor que ele tinha. Quem sabe o valor que tem não precisa mais cantar de galo, tentando ser ameaçador, tentando ser superior a ninguém. Não precisa mais. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe quem nós somos e não precisamos mais ser ninguém. A gente fica feliz com aquilo que Deus criou para nós. Então, é muito interessante esses 3 versículos aqui. Principalmente o 3, ó. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele, né? Porque à medida que a gente ama, a gente vai andando junto e nós vamos pegando uma aliança maior, uma comunhão verdadeira, e a gente já não fica mais naquela superficialidade, né? Competindo com os outros, se comparando com os outros. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, falando mal dos outros por trás, né? A gente já não fica mais nisso. A gente se liberta disso. E eu sei que talvez a palavra que eu estou transmitindo incomode um pouco. Mas Deus está te incomodando porque te ama. Não é porque Ele não te ama, não. É muito pelo contrário. É porque Ele te ama. E está chamando você para conhecer como convém conhecer. Não do seu jeito, mas do jeito dele. Ore comigo um instante. Pai, muito obrigado. Porque o Senhor não nos oferece apenas a letra, mas o Senhor nos oferece o quebrantamento, o espírito, o amor, a fraternidade, o fruto do Espírito, que não é apenas letra, não é apenas religião, mas é uma verdadeira transformação interior que mexe com toda a nossa vida, inclusive com a nossa saúde. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.